Pessoal, eu sei que às vezes é chato você ficar batendo em cima de um tema, de uma tecla, e a gente está falando dessa ação que teve contra o Carlos Bolsonaro, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Os fatos não batem. Eu não costumo fazer uma leitura tão esmiuçada de uma matéria, mas eu quero trazer para vocês uma matéria do Poder 360. Olha só, a ação que foi feita contra o Carlos Bolsonaro por Alexandre de Moraes, ela não se sustenta. E isso mostra cada vez mais o risco de de uma atuação persecutória do judiciário sem a preocupação tenaz em ter provas robustas e cabais. Eles inventam, não se atentam às preocupações se aquilo é robusto ou não é robusto e vai para cima. É o que se tornou hoje, infelizmente. Vem comigo que eu quero que você analise essa matéria do Poder 360 aqui em conjunto comigo. Dá uma olhada. Ela diz o seguinte: Zap entre Ramagem e assessora de Carlos é de outubro de 2022. Vamos lá. Você tem que entender que teve a live de Bolsonaro, e diga-se de passagem que a live do Bolsonaro foi uma bomba, né? Porque até o presente momento, só para vocês terem noção, bateu 5 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Ou seja, uma coisa espantosa. Acontece que depois dessa live teve ação contra o Carlos Bolsonaro. Tem um princípio no direito que é o princípio da motivação, ou seja, todo fundamento, seja de um juiz ou de um funcionário público, quando ele dá uma decisão, ele tem que colocar ali os motivos, ou seja, a fundamentação, o motivo, né? Os fatos do porquê ele está entendendo que aquela pessoa merece ter uma busca e apreensão, enfim. O fundamento que foi utilizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, é que havia uma conversa entre a assessora de Carlos Bolsonaro e o delegado Ramagem. O delegado Ramagem era o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Acontece que não se sustenta. A única base fática foi esse print dessa conversa de uma assessora do Carlos Bolsonaro com o Ramagem. Mas essa matéria aqui, ela, traz cada detalhe. A decisão de Alexandre de Moraes não especifica data da conversa e dá a entender que poderia ter sido em 2022. Ou seja, ele quis dar a entender uma situação que não é verdadeira, que seria em 2022. Quando houve a troca de mensagens, Ramagem já era deputado federal, eleito e estava fora da ABIN havia mais de 6 meses. Ou seja, não tem como vincular essa situação do Carlos Bolsonaro ao Ramagem por causa de uma mensagem da sua assessora, uma vez que o Ramagem já não era mais membro da ABIN, já era um deputado federal eleito já. Então, isso enfraquece cada vez mais a tese. Dá uma olhada aqui. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro contém algumas ambiguidades. A principal peça utilizada no processo, veiculada nos telejornais durante toda a segunda-feira, 29 de outubro, é uma imagem de mensagens trocadas entre o deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL, e a Luciana Almeida, que é ex-assessora do Carlos Bolsonaro. Na decisão de Moraes, a mensagem é reproduzida logo depois do ministro citar várias supostas irregularidades de outubro de 2020. A data da conversa entre Ramagem e Luciana é terça, 11 de outubro. E olha aqui a sacada. Olha só como que a assessoria, o advogado sacou isso aqui e jogou dentro da defesa, que é uma defesa irrefutável. Ele olhou 11 de outubro. Quando é que teve 11 de outubro? Então ele olhou 2021, 2020, que é quando o Alexandre de Moraes alegava, e não tinha 11 de outubro lá. 11 de outubro só acontecia em 2022. Ou seja, se ele alegava fatos ilegais, ilícitos entre 2020 e 2021, como um fato, uma conversa de 2022 poderia ter incriminado Carlos Bolsonaro? E a coisa não para por aí, não. Dá uma olhada
só no que diz aqui, ó. No calendário, durante o mandato de Jair Bolsonaro, só há um 11 de outubro, numa terça-feira em 2022 e não em 2020. Ou seja, está completamente equivocada a informação que determinou a busca e apreensão do Carlos Bolsonaro. E eles ainda citam aqui o calendário de outubro aqui dos 3 anos consecutivos. E aqui somente em 2022 é que eu tenho o dia 11 de outubro aqui. As imprecisões na decisão foram: primeira, em 11 de outubro de 2022, Ramagem já era deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Estava fora da ABIN havia 6 meses. Ou seja, ele já não poderia mais estar tendo informações da ABIN. Então, esse pedido de ajuda da ex-assessora do Carlos Bolsonaro não justifica. Entenderam? Porque ele já não era mais o diretor da ABIN, então ele não podia interferir. Inclusive, nesse mesmo período, 11 de outubro, já tinha passado o período eleitoral. Então, não tinha como ele interferir. Segunda questão. Em uma primeira mensagem, cortada no registro, ou seja, não colocaram tudo, Luciana deseja muito sucesso na nova etapa da vida de Ramagem. Uma provável menção à eleição como deputado. Ele agradece e diz que agora o foco seria em eleger o presidente Bolsonaro, ou seja, bem no meio tempo entre o primeiro e segundo turno de 2022. E os fatos alegados são de 2020. Pois é. Seria então aqui uma ordem legal? Ao que tudo indica, é para esse caminho que está partindo. No despacho, Moraes não deixa claro que a conversa é de 2022, nem que Ramagem já não era mais integrante dos quadros da ABIN. A mensagem em si não é conclusiva. A assessora diz precisar muito de uma ajuda, em 11 de outubro. A mensagem seguinte foi visualizada no dia em que o print foi tirado. Por isso aparece hoje. Não é possível saber com 100% de certeza qual seria a data hoje. Luciana dá o número de um inquérito que, segundo ela, envolvia Jair Bolsonaro e 3 de seus filhos. Não dá para saber que tipo de ajuda ela precisa. Aí tá aqui o print aqui, né, da Luciana Almeida, e tá aqui, ó, terça, 11 de outubro. Então, essa data mostrou a ilegalidade da decisão. E aí ela escreve aqui, ó, bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Aí ela escreveu, delegada, Polícia Federal, Isabela Muniz Ferreira, inquéritos tal, envolvendo o presidente e 3 filhos. Escrivão em Basílio Moura. O fato é que a Polícia Federal investiga a atuação da ABIN sobre Ramagem de 2019 a 2021. A justificativa para a operação que vinculou Carlos Bolsonaro na segunda-feira, segundo Moraes, foi o apontamento de um fato novo pela PF, a existência de um núcleo político. Além da identificação das diversas condutas acima resumidas, a Polícia Federal, com o aprofundamento das medidas investigativas, aponta fato novo relacionado à existência na referida organização criminosa do núcleo político, também responsável pelo desvirtuamento da ABIN e a ferramenta First Mile. O que isso aqui quer dizer? Só para vocês entenderem. Quer dizer que Alexandre de Moraes falou que era a partir de interferência na ABIN que o Carlos Bolsonaro solicitou informações da ABIN para o diretor da ABIN. Acontece que Ramagem não era mais o diretor da ABIN. Pois é. Matéria muito clara do Poder 360, acho que não precisa nem colocar mais, né? Acho que não precisa nem abrir mais o leque para vocês entenderem aqui. Pois é. Bomba, né, pessoal? Bomba. E aí, Michele Bolsonaro foi criticada porque disseram que ela chamou a Polícia Federal de nova Gestapo, né? Que é a Gestapo nazista, a polícia da época nazista, que era autoritária, que era ditadura. Pois é. Diziam que Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sempre teve uma relação conflituosa, com atritos. Mas ela está defendendo o Carlos Bolsonaro aqui, para você ver que o que se passa aí na mídia não tem muita credibilidade. Não é verdade? Pois é. Eis a grande questão aqui. Uma informação que foi trazida aí pelo Poder 360 e que demonstra muito bem. O judiciário hoje tem lado, né? Abraço, pessoal.